E hoje, com a graça de Deus, agora pela manhã nós estaremos meditando do verso 31 até o verso 37, e à noite estaremos iniciando a exposição do capítulo 8. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 31 ao 37. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, e a nossa oração é que o Senhor possa estar nos edificando nessa manhã, trazendo luz, discernimento na exposição da sua palavra. Marcos 7, 31 a 37 diz assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-se os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: Tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração. Ó Senhor, mais uma vez, temos diante de nós a Tua palavra, que foi lida e encontra-se agora aberta para a nossa reflexão, para a nossa instrução e edificação nesta manhã. Eu tenho plena consciência, meu Pai, de que se o Teu Espírito, que inspirou esta palavra, não estiver agindo em minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão, nós estaremos perdendo tempo ou laborando em erro nesta manhã. Então, quero te suplicar, meu Pai, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê o discernimento necessário, a iluminação e, em especial, a intrepidez para ministrar a Tua palavra. E a Tua igreja dá um ouvido pronto, sensível, quebrantado, diante do Senhor, disposta a ouvir, a entender aquilo que o Senhor tem para ela. Que o Senhor fale conosco, meu Pai, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, mantenha a Bíblia aberta, por favor, para a gente considerar esse texto. Antes de considerarmos, eu preciso fazer algumas observações introdutórias para que a gente possa entender o texto. Os irmãos sabem que nós estamos aqui, naquela parte do Evangelho de Marcos, na segunda divisão do Evangelho de Marcos, onde mostra o ministério de Jesus na região da Pérea. Primeiro você tem o ministério na região da Galileia e agora na região da Pérea. Jesus está em território gentil ou gentílico. Jesus está indo para os pagãos, está ministrando para gentios pagãos. O contexto é aquela discussão do início do capítulo 7 sobre as coisas impuras no reino de Deus. E Jesus havia ensinado sobre pureza, que aquilo que
sai do homem é aquilo que de fato contamina, não aquilo que entra. Isso no aspecto religioso, cerimonial. E ele vai exemplificar essa temática da pureza indo para a região de povos que para os judeus eram tidos como impuros. Os judeus consideravam os gentios como impuros, cachorros, como combustível para o fogo do inferno. E Jesus vai agora ensinar, não só através de princípios, mas através de exemplo. Ele vai lá entre aqueles que os judeus consideravam impuros. No texto anterior, nós vimos que Jesus estava em Tiro. E ali uma mulher cananeia, ou sirofenícia, aquela mulher veio e prostrou-se diante de Jesus e rogou ao Senhor que curasse a sua filha, que expelisse o demônio de sua filha, e o Senhor realizou aquilo que a mulher queria. Agora, diz o texto, é muito interessante a expressão que começa aqui, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até essa região aqui da Galileia, através do território de Decápolis. Ele agora está voltando dessa sua viagem missionária para os territórios pagãos. Ele tinha ido para essa região aqui de Tiro, e ele agora está caminhando mais uns 30, 32 quilômetros de volta para o Mar da Galileia. Aquela região do Mar da Galileia era, de fato, a região onde ele exercia o seu ministério. Então, ele está voltando para casa, porém, diz o texto que ele foi por Sidom, que também é um território pagão. E não só isso, mas ele está vindo para o Mar da Galileia, indo por Sidom, através do território de Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis era uma federação de 10 cidades gregas ou gentílicas. Lembra que eu falei que grego aqui não necessariamente é o grego ou alguém que morava na Grécia. Não, grego para o judeu é gentil. Qualquer gentil era chamado de grego. E agora Jesus vai alcançar não só uma cidade, no caso Tiro ou Sidom, mas ele vai alcançar toda uma região. Ele está voltando para casa, ele está vindo para casa, mas ele faz questão de passar por Sidom e também passar ali através do território de Decápolis. É interessante que não é o primeiro momento aqui nessa região do Mar da Galileia, que faz fronteira com essa região de Decápolis e de Sidom, que Jesus está por aqui. Lá para Tiro foi a primeira vez, mas aqui não. Por quê? Se você olhar o capítulo 5, e aqui começa, meus irmãos, a beleza desse texto. Você não vai entender esse texto se você não pegar esse aspecto geográfico e o que já aconteceu aqui nessa região. Quando você olha no capítulo 5, um dia Jesus está atravessando o Mar da Galileia e ele chegou nessa região de Decápolis, vocês lembram? E quando ele desembarca ali, o que acontece? Um endemoniado gadareno vem ao encontro dele. Aquele endemoniado era um endemoniado que vivia num estado assim lastimável, vivia nos sepulcros, vivia se cortando com pedras, era furioso, ninguém podia passar por aquele caminho. E aí Jesus chega ali para curar e expelir o demônio daquele homem. Só que aqueles demônios, eles haviam pedido ao Senhor de que o Senhor, quando expelisse eles, não mandasse para fora, mas mandasse para os porcos. E eles vão para os porcos, e quando o povo daquela região vem, o que eles fazem com Jesus? Eles expulsam Jesus daquela região. Nós não queremos o Senhor aqui. E
o endemoniado agora curado, liberto, vestido, em perfeito juízo, ele chega diante do Senhor e diz: olha, deixa eu ir contigo? E Jesus diz: não, você não vai comigo. Faça o seguinte, volte, vá para os seus e diga quantas coisas o Senhor lhe fez. Vá e testemunhe. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se você olhar o texto, olha como o texto é interessante, irmãos. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Opa, isso aqui é interessante. Porque, como eu disse, algumas coisas aqui devem chamar a nossa atenção para a gente entender o texto. Por exemplo, primeiro, Jesus está voltando a uma região que ele havia sido expulso, que ele havia sido execrado daquele contexto. Mas, por compaixão, por misericórdia, por humildade, por ter um coração diferente do nosso, mesmo tendo sido expulso daquela região, por fazer o bem, por libertar um homem, Jesus resolve atravessar de novo aquela região, passar por aquele caminho. E quando você lê o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus ali, ele não só libertou ou curou esse homem aqui, surdo e gago, não. Lá em Mateus, ele coloca que ele fez muitas curas, muitos milagres, ele libertou muita gente nessa visita aqui. Marcos vai dar destaque para um episódio, mas Mateus diz que foram muitos feitos de Jesus. Então a primeira coisa que chama a atenção é isso: Jesus é misericordioso, ele não guardou rancor, ele não guardou mágoa, ele não ficou com raiva daquele povo. Na primeira oportunidade que ele tem de voltar por ali, de passar por aquele caminho, de mais uma vez abençoar aquele povo que o havia expulsado, ele vai para lá. Deixa eu perguntar para você, quando você é expulso de um lugar, você quer voltar ali? Como é que você age? Como é que você trabalha essa questão na sua vida? Você foi expulso, você foi completamente execrado daquele lugar, mandaram você embora, mas não é o que as pessoas fazem com você, é o que você pensa em relação a elas, ou ao contexto, ou à situação. Jesus voltou ali, e isso deve nos fazer pensar, refletir a respeito dessa postura de Jesus. A outra coisa que chama a atenção é que quando Jesus volta naquela região, agora as pessoas daquela região, o povo dali, está trazendo a Jesus um homem que tinha duas deficiências. Ele era surdo e ele era gago. Ele tinha deficiência na fala. Mas o texto diz que aquele povo chegou para Jesus e suplicou para que Jesus estendesse as mãos sobre aquele homem. Espera um pouquinho. Esse povo não tinha expulsado Jesus de lá? O que houve nesse íntere, nesse espaço de tempo, que faz com que esse povo agora reconheça a autoridade de Jesus a ponto de pedir para Jesus impor as mãos sobre alguém? Já deu para cair a ficha? O que aconteceu aqui? Provavelmente, meus irmãos, a grande maioria dos estudiosos colocam isso. Aquele que for endemoniado, que Jesus mandou de volta para aquela terra, ele saiu pregando. Ele agora é um missionário, ele agora é um obreiro do Senhor, um pregador do Evangelho.
Ele saiu por aquelas cidades, aquelas 10 cidades, toda aquela região, anunciando o que Jesus tinha feito na sua vida. E agora, quando Jesus volta àquela região, o povo daquela região quer que ele imponha as mãos sobre os enfermos. Por quê? Porque eles agora estão convencidos da autoridade do Senhor Jesus. Você já pensou a beleza do Evangelho, meu irmão? Você já pensou como o testemunho, a pregação, a vida de alguém realmente transformado por Deus impacta não só uma cidade, mas uma região, um país, o mundo. O mundo. Esse homem que for endemoniado, ele andou naquela região, pregando, ensinando, dizendo: olha, eu fui completamente liberto, e quem me libertou foi Jesus de Nazaré, foi Ele que me libertou. E agora, quando Jesus está mais uma vez naquela região, agora as pessoas dali estão não mais mandando Ele embora, mas suplicando: Senhor, impõe as mãos sobre esse que está doente aqui, que está enfermo, impõe a mão sobre esse que está endemoniado, Senhor, impõe as suas mãos sobre esse surdo e gago aqui. Senhor, nós agora reconhecemos que o Senhor tem autoridade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas a terceira coisa que me chama a atenção aqui, antes da gente entrar no texto, é que agora não é um missionário que vai anunciar a palavra para eles, agora é o próprio Jesus. Antes o Senhor tinha mandado um missionário, um obreiro, e ele poderia nunca mais ter pisado ali, nunca mais ter querido conversa com aquele povo. Mas agora não é só um missionário, não é só um obreiro, não é só alguém que foi liberto, agora é o próprio Jesus que está presente, e aquele povo tem o maior privilégio e a grande oportunidade de mais uma vez estar diante do Senhor. O Senhor vai chegar ali e vai fazer muitas coisas, como diz lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Mas, por último, é interessante que esse episódio aqui, ele só é relatado por Marcos. Ele é algo que somente Marcos está trazendo à tona no seu Evangelho. É claro que, pela riqueza de detalhes aqui da história, Pedro, que estava presente, ele relatou para Marcos o que aconteceu, mas a pergunta é: por que Marcos está chamando a atenção para essa história aqui? Por que Marcos achou conveniente, achou importante narrar isso aqui, e os outros evangelistas não? Lembre-se, Marcos está escrevendo para gentios, diferente de Mateus. E, mais uma vez, Marcos está mostrando os gentios se curvando diante do Senhor, reconhecendo a autoridade do Senhor e recebendo a graça, a misericórdia de Deus nas suas vidas. Por isso que Marcos está dando ênfase a esses relatos de fé por parte dos gentios, por parte daqueles que eram desprezados pelos judeus. Os judeus estão rejeitando o Senhor. Os judeus estão colocando pedras no meio do caminho, mas os gentios estão suplicando, estão se curvando, estão adorando, estão louvando ao nome do Senhor, para se cumprir o que a palavra do Senhor diz, que as prostitutas, as meretrizes, elas estavam entrando na frente no reino de Deus do que os judeus, os religiosos. Por quê? Não que o texto esteja dizendo que o Senhor aprove o comportamento ou o pecado deles, não, mas porque quando eles ouviram a palavra, eles se arrependeram, eles se quebrantaram, eles se curvaram. Isso aqui é importante para nós, meus irmãos, porque nós que somos religiosos, eu e você, querendo ou não, nós somos religiosos. Nós que somos religiosos, nós estamos acostumados a ouvir a palavra de Deus semana após semana.
Se você fizer a soma aí de quantos sermões você já ouviu na sua vida, você vai ficar admirado. E cada dia que passa, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos acostumando com o sagrado, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus já não vai produzindo mais efeito, impacto na nossa vida. Você já conhece, você já sabe. Principalmente quem prega, quem estuda, quem é um conhecedor mais profundo da Bíblia, quando ele vai ouvir outro pregar, se ele não tiver cuidado, se ele não orar a Deus, se ele não se quebrantar, se humilhar, ele vai ficar o tempo todo só avaliando o sermão do colega e não sendo alimentado com a palavra de Deus. Então, cuidado para você não estar sendo mais impactado pela palavra, porque você se acostumou. E aí o gentio, o incrédulo, a pessoa do mundo, às vezes, ele escuta um versículo da Bíblia e aquela palavra, ela vai no coração da pessoa de tal forma que ela se quebranta, ela chora, ela reconhece o poder de Deus na palavra de Deus. Eu lembro que nós tínhamos um pregador muito famoso no Brasil e uma vez ele disse que, numa cruzada, ele falou o seguinte, que ele gostava de pregar mais para os incrédulos. Quando ele pregava numa reunião de empresários, no Palácio do Governo, quando ele pregava para pessoas descrentes. Por quê? Porque ele disse o seguinte, quando eu chegava numa cruzada ou num congresso evangélico, você chega ali e você abre a Bíblia e você expõe o texto. Você passou a semana inteira se preparando, estudando, lendo comentários, fazendo exegese, olhando o texto original, e você chega diante da igreja e você expõe o texto com profundidade. Você explica a cultura, a língua, você mostra o contexto histórico, teológico, você traz toda a riqueza do texto. E você olha para a igreja ou para o auditório e você vê gente dormindo. Você vê gente pensando em coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque estão acostumados. É igual o povo de Israel, que já estavam enfastiados do pão do céu. E chegaram a chamar o pão do céu de esse pão vil, esse pãozinho. Uma vez uma pessoa aqui da nossa igreja, não está mais na nossa igreja, mas aqui da nossa igreja, chegou para mim e para ferir, disse assim, e você vai ficar o tempo todo em Pirangi só com essa historinha de sermão expositivo, de pregação? É só isso que você tem para a igreja? Digo, meu irmão, se a igreja não quiser a palavra de Deus, o que eu posso dar mais? Eu não sou formado em marketing. Eu não sou produtor de eventos. Eu não sou palhaço de circo. Eu sou um pregador. Eu fui para o seminário para aprender exegese, história da igreja, aprender a ler e interpretar um texto para pregar para a igreja. Mas, às vezes, o povo de Deus quer outra coisa. Algo diferente. Algo diferente. E aí aquele pregador disse que, quando ele chegava em outros lugares, às vezes ele lia João 3,16 e ele via políticos, médicos, engenheiros, gente lá de fora, com as lágrimas descendo. Cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Os gentios estavam ouvindo a palavra, sendo tocados pela palavra, libertos pela palavra, alcançando bênçãos da parte de Deus por causa da pregação da palavra. E é por isso que Marcos está colocando, ele está animando aquela igreja de Roma, aqueles irmãos gentios, e dizendo, olha, há esperança para vocês, porque o Senhor, ele fez milagre entre os gentios, basta vocês também se comportar como eles. Mas vamos para o texto para a gente tirar daqui algumas lições para nós. Diz assim, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis.
Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Esse texto mostra para nós a história de um homem que o texto diz que ele era surdo e que ele era gago, ele tinha deficiência na fala. Os estudiosos se dividem sobre a real condição desse homem. Se ele tinha uma surdez congênita, se ele era surdo de nascença e por isso ele não falava, se em algum momento da sua história ele sofreu algum acidente e por isso ele passou a ficar nesse estado, se de repente ele ouvia pouquinho e por causa disso ele também falava atabalhoadamente, sem nexo, sem condições, porque ele não aprendeu direito como deveria. O fato é que a situação desse homem é uma situação triste. Ele não consegue ouvir e ele não consegue falar. Você já pensou que situação triste é essa? Você não ter condições de ouvir e também de falar. Tem uma figura impoluta que manda alguns zap para mim que é cada uma que só a graça de Deus. João Mesquita. E João Mesquita ontem, eu não sei se ele teve uma revelação de Deus, mas ele mandou um áudio para mim, exatamente de um gago. É uns 10 minutos, só de zoada de barulho. Eu disse, João, será que João adivinhou que eu ia pregar sobre esse texto? Mas você já pensou que situação difícil desse camarada aqui? Ele não consegue se comunicar de forma eficiente, eficaz. Lendo o comentário de Matthew Henry, um comentário do século XVII, Matthew Henry começa dizendo o seguinte: você já parou para agradecer a Deus por você poder ouvir e falar? Você já parou para agradecer a Deus pelo privilégio de você ver, de você estar enxergando? Às vezes, meus irmãos, nós estamos querendo agradecer por bênçãos grandes, que nós achamos que são grandes, e nós não paramos para agradecer a Deus as coisas do nosso dia a dia e que são tão importantes para nós. Só que a gente não para pensar. Você vê, você enxerga. Você sabia que uma das coisas mais fáceis na nossa vida é você perder a visão? Uma pancada, uma dor de cabeça, alguma coisa, você pode perder a visão com facilidade. Só que você tem a visão, você enxerga todas as coisas, mas você nunca parou para dizer assim, Senhor, muito obrigado porque eu vejo. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado porque eu tenho a capacidade de ouvir, de escutar. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado porque eu posso falar, eu posso me comunicar, eu posso expressar as minhas opiniões. Senhor, eu quero te agradecer por isso. Você já fez isso? Há poucos dias eu estava vendo uma palestra de um filósofo brasileiro e ele disse assim, eu nunca valorizei a minha visão até o dia que eu comecei a perder. E ele está quase sem a visão. Isso eu nunca tinha valorizado, eu nunca tinha parado para pensar assim, o quanto é importante você enxergar. O quanto é importante. Então esse texto aqui é um texto que deve nos fazer primeiro agradecer a Deus por não estarmos nessa condição. Você pode ouvir a palavra de Deus, você pode louvar, você pode cantar louvores ao Senhor, você pode fazer coisas que esse homem não fazia, não tinha condições de fazer. Então comece a ser grato, comece a ter uma postura diferente diante do Senhor. Mas diz o texto, que então lhe trouxeram um surdo e gago
e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Não só a condição desse homem, mas o que estão fazendo com ele. Trouxeram, levaram esse homem a Jesus. Alguém se preocupou com ele, alguém investiu nele, alguém está querendo ver a mudança de vida dele. Meus irmãos, são tantas coisas que esse texto pode nos ensinar de forma prática, sem arrudeio. Você já trouxe alguém para Jesus? Você já foi usado como instrumento de Deus para que alguém que é surdo, mudo, que é cego espiritualmente, que é aleijado espiritualmente, possa estar diante do Senhor para receber do Senhor a cura? Você já fez isso? Veja, meus irmãos, nós somos uma geração insensível, individualista, que no máximo nós nos preocupamos conosco ou com os nossos, não mais com os outros. Mas é interessante que aqui essas pessoas trouxeram a Jesus esse homem, e não somente trouxeram, suplicaram. Senhor, impõe as mãos sobre ele. Isso aqui deve nos fazer pensar, será que nós temos feito isso com os surdos, mudos, cegos, aleijados espirituais, que todos os dias são colocados diante de nós? Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja ouvir a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você colocou seu carro à disposição para passar na casa de alguém e trazer para a casa de Deus? Nós estamos perdendo isso, meus irmãos. Quando foi a última vez que você ligou para alguém ou marcou uma visita e o único propósito era pregar para aquela pessoa, orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa, se colocar diante de Deus em favor daquela pessoa? Você sabe de um amigo, de uma amiga, de um casal, de uma família que está passando dificuldade, e você é crente, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, e você deveria ir lá. Não precisa chamar o pastor, o presbítero, o diácono, o ungido, o canela de fogo. Não, é você. Se você é como aquele homem lá que foi liberto, de verdade, que teve a sua vida transformada, você pode impactar a sua região e você pode levar outras pessoas ao Senhor Jesus. Levou ao Senhor. Eu já disse para os irmãos, se hoje eu sou pastor aqui, é porque um dia, uma irmãzinha simples, humilde, semi-analfabeta, irmã Francisca, lá de Currais Novos, todo dia ela passava na porta da casa da minha mãe, pegava no meu braço, levava para a igreja e depois trazia. Leve alguém a Jesus, meu irmão. É inadmissível que a gente passe 365 dias sem ganhar uma alma para Cristo. Sem pregar, nem que seja para uma criança. Sem fazer diferença na vida de alguém. Há muito surdo, muito mudo, gagos, gente doente, gente enferma no corpo, na alma, nas emoções. E somos nós que vamos levar diante do Senhor. Há pessoas que elas não conseguem ir sozinhas. Elas nunca vão. Deus quer usar você. Pastor, mas se ela for eleita, ela vem. Sim, meu querido. Se ela for eleita, Deus quer usar você. Você é um método de Deus para alcançar os eleitos. É você que vai lá e traz. Trouxeram e colocaram diante do Senhor e suplicaram. Impõe as mãos. Olha que esse povo aqui já está conhecendo um pouco sobre Jesus,
e como Jesus agia. Porque lá no capítulo 6, você vai ver que Jesus fez muitos milagres impondo as mãos. E como é que essa informação chegou para aquele povo? É claro que eles estão pedindo a Jesus para impor as mãos, porque eles foram, de alguma forma, ensinados ou tomaram conhecimento que Jesus agia assim em determinados momentos. Impõe as mãos. Não há nada de místico no impor as mãos. Não é que você impondo as mãos vai transferir poder, nada disso. Mas há um símbolo aqui, quando você vai consagrar um presbítero, um diácono, quando você vai impetrar a bênção, impor as mãos. Agora, um ponto interessante aqui, meus irmãos, desse texto, e que deve nos levar à reflexão, é que esse povo está trazendo esse homem ao Senhor Jesus, e eles já estão dizendo o que o Senhor deve fazer e como ele deve fazer. Ou seja, eles ainda não têm um conhecimento bíblico, teológico completo ou bom. Mas nós não somos diferentes deles, não. Nós não somos diferentes, não. Quantas vezes você vai orar e você quer dizer a Deus como Deus vai fazer? O dia, a hora, a forma, quem Ele vai usar. É nesse impor as mãos. Senhor, impõe as mãos. Parece algo tão simples, né? Mas quando nós oramos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E a forma como Deus vai agir, Ele é que sabe o que é melhor, não eu. Não sou eu que determino. Não sou eu que digo como Deus vai fazer e o que Ele deve fazer. A nossa oração deve ser, seja feita a Tua vontade. Não é como eu quero, Senhor. É a Tua vontade. Eu posso estar pedindo uma cobra, achando que estou pedindo algo bom. A gente precisa aprender isso aqui. Porque até crente reformado, presbiteriano, às vezes estão determinando para Deus como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, a hora que Deus vai agir, o modo. E aí Jesus, é interessante que Jesus, para ensinar essas pessoas, Ele não vai fazer do jeito que eles querem, do jeito que eles estão mandando. Ele vai fazer aquele milagre, Ele vai ajudar esse homem, mas Ele não vai agir da forma como eles estão dizendo. Ele não vai impor as mãos aqui. Para deixar para nós a lição, que não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Ô, meus irmãos, na teoria, isso é tão fácil, até na minha vida, mas na prática é tão difícil. Você dobrar os joelhos e você dizer, Senhor, de fato, não faça a minha vontade, mas a Tua. Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Do jeito que o Senhor fizer, está bem feito. Mas, Senhor, de preferência, que a casa seja assim, que seja desse jeito. Não é assim que a gente age? E a gente não fica meio triste quando o Senhor não responde exatamente do jeito que a gente quis? Ou nunca aconteceu com você, só comigo? Senhor, não era bem isso que eu queria. Senhor, não era desse jeito. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Não é assim. Igual aquele irmãozinho que chegou na igreja, abrindo um parênteses. Coitado, ele estava já desesperado, passando a flor da idade, não arrumava uma bênção para ele. E aí ele disse, hoje ou vai ou racha. Hoje eu vou para a igreja, vou orar, vou estar diante do Senhor em jejum e oração, e eu só vou me levantar quando o Senhor der a resposta, quando Ele mandar a minha bênção. E ele orou, Senhor, manda a minha bênção. Senhor, olha, abençoa. Eu preciso de uma mulher para casar, Jesus. Até um dia desse me mandaram um zap aí, um vídeo, um pobrezinho na igreja. Senhor, eu preciso de uma esposa, chorando. E aí, Senhor, eu preciso da minha bênção, tal e tal. E aí ele foi orando, e ele foi se alegrando na presença do Senhor. E aí ele disse assim, Senhor,
a primeira mulher que entrar na igreja hoje é a que o Senhor reservou para mim. Coitado, quando ele terminou de orar, e entrando uma irmãzinha com uns 120 anos, mais ou menos, sem chapa, só o bagacinho. Disse, paz do Senhor, meu irmão. Ele correu para o meio da rua, não deu nem a paz do Senhor para ela. Levantou as mãos para o céu e disse, Jesus, está de brincadeira comigo, né? Cuidado, cuidado. Mas olha o que diz o texto. Então trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Aí olha agora o que Jesus faz. Se você olhar o texto, você vai ficar intrigado com esse texto, assim como eu fiquei e fico. Você nunca ficou intrigado com esse texto, não? Hein, Tiago? Não é interessante esse texto? A maneira como Jesus vai agir aqui, a forma como Jesus vai operar esse milagre. Jesus já agiu de tantas maneiras, mas aqui, meus irmãos, é algo assim diferenciado. Se você olhar no texto, Jesus faz 6 coisas com esse homem. 6 coisas Jesus faz aqui. Olha como é que diz o texto. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Olha aí, 6 coisas Jesus fez. Primeira coisa que chama a atenção é que diz o texto, Jesus tirando da multidão à parte. Era uma multidão. Muita gente estava ali suplicando, pedindo, clamando ao Senhor que fizesse algo na vida desse homem. E aqui, diferente de em outros momentos, Jesus pega esse homem e tira ele do meio da multidão à parte. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui. Jesus não está constrangendo esse homem. Jesus, como o médico divino, ele está tratando esse homem na sua individualidade, como ser humano, como pessoa que precisa de uma atenção especial. Já pensou como é que estava o coração desse homem, as emoções desse homem? Talvez ele era objeto de brincadeiras, de pilheiras, porque ele não falava direito, porque ele não tinha condições de articular bem as palavras. As pessoas zombavam dele. Jesus vai tratar esse homem como um ser humano que deve ser tratado de uma forma especial. Então ele tira da multidão à parte e vai tratar com ele individualmente. Essa é uma postura diferenciada. Eu já vi no interior, no hospital, ter 30 pessoas para entrar e o médico dizer, entra todo mundo de uma vez. Qual é o seu problema? Aqui, o seu, aqui, o seu. Sabe o médico que atende você, que não olha nem nos seus olhos? Você entra no consultório, ele está de cabeça baixa, qual é o seu problema? Toma isso aqui. E existe aquele outro que conversa com você, que olha nos seus olhos, que se importa com você. Ele não está ali só para ganhar o seu dinheiro, não, ele se importa com você. E outra coisa, ele não está expondo você, ele não está fazendo de você uma moeda de troca. Não está fazendo isso. Jesus pega esse homem e põe à parte, tira da multidão. Ele não quer espetáculo, ele não quer expor, ele não quer que essa multidão fique simplesmente maravilhada com o show que ele está fazendo ali. Isso aqui deve ensinar muito para pastores, para pregadores, para líderes que gostam de holofotes, que gostam de apresentação, de fazer as coisas para serem vistos. O texto de Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Me chama a atenção isso aqui, os comentaristas que eu li, todos eles chamam a atenção.
O cara já não ouvia nada, e Jesus vai botar o dedo no ouvido dele, tampando os ouvidos. Por que Jesus está colocando os dedos nos ouvidos? Alguns entendem que é como que Jesus estivesse destampando geral, como que fosse o bisturi divino. Outros entendem que o que está aqui sendo colocado diante de nós é exatamente esse toque medicinal. O que Jesus está dizendo é, olha, eu estou tratando você de uma forma tal que eu estou indo no âmago do problema. Eu me importo com você. Eu estou tocando onde é o seu problema. Eu me importo com você. E aí ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem e diz o texto que ele faz algo aqui intrigante. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. É claro que o texto grego dá a ideia de que Jesus cuspiu na mão dele mesmo e com o dedo colocou a saliva aqui. Alguns querem dizer que não. Foi outra cena que seria mais complicada. Mas o fato é, por que ele está fazendo isso? Ele está tocando nas duas regiões em que o homem tinha problema, nos ouvidos e na língua. E ele está colocando saliva na língua do homem, não só para umedecer a língua daquele homem, mas ele está dizendo, olha, eu estou agindo nos dois problemas que você tem. Eu estou tocando nos dois problemas que você tem. Mas o que é interessante é isso aqui que o texto diz agora. Então, erguendo os olhos ao céu, ou seja, ele está buscando do Pai a resposta para aquilo ali. Ele está buscando no Pai, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Todo mundo fica admirado com o fato de Jesus colocar o dedo nos ouvidos, ou de Jesus cuspir e colocar saliva na língua do homem. Mas é interessante que o texto, na língua original, o espanto deve ser aqui, suspirou. A expressão que aparece aqui é aquela mesma de Romanos, que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a mesma palavra na língua grega que aparece aqui, que foi traduzida como suspirou. Poderia ser traduzida como Jesus erguendo os olhos aos céus, ele intercedeu por aquele homem com gemidos inexprimíveis. O que está acontecendo aqui? Jesus está se identificando com a dor daquele homem, se colocando no lugar daquele homem, ele se compadeceu, ele está sofrendo com aquele homem. Ele levou aquele homem à parte, tirou da multidão, e ele está se identificando com aquele homem, e a oração dele ao Pai não é uma oração farisaica, não é uma oração com palavras arrumadas, mecânica, religiosa, é uma oração que procede do fundo do seu coração, do seu ser, é um gemido, é um suspiro. O Senhor está se colocando diante do Pai, intercedendo por aquele homem. Jesus viu o sofrimento daquele homem, sentiu a dor daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você jamais vai ser um intercessor ou um ganhador de almas enquanto o seu coração não chorar por vidas, por outras pessoas. Enquanto você não tiver capacidade de ter esse suspiro, esse gemido, essa identificação pelo ser humano, você jamais será um ganhador de almas ou um intercessor, como o Senhor Jesus está colocando aqui. O que é triste, meus irmãos, é que às vezes ímpios manifestam mais gemido em favor
dos pobres, dos desvalidos, dos necessitados, do que muitos de nós que somos religiosos. É preciso a gente parar para pensar isso. Nós não podemos ver alguém sofrendo como esse homem estava sofrendo e fazermos de conta que nada está acontecendo. E o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, não gemer diante do Senhor. Não chorar diante do Senhor. De coração, eu estou pregando para você e estou pregando para mim. Quando foi a última vez que você chorou por alguém? Eu não estou perguntando quando foi a última vez que você chorou por causa de um fora, ou você chorou por causa do pai ou da mãe. Eu estou perguntando quando foi a última vez que você dobrou os joelhos para orar por alguém e você sentiu a dor daquela pessoa, você chorou com ela. Quando foi a última vez que você soube de alguém, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa, e você chorou diante do Senhor? Você manifesta isso aqui. Quando foi a última vez? Nós somos a geração dos programas policiais que insensibilizam, que cada dia mais petrifica o nosso coração e a nossa alma. Nós estamos acostumados a ver poça de sangue na televisão e isso não faz mais nenhum efeito na nossa vida. Nós podemos ver crianças no lixo, coberta de mosca ou de feridas, e isso não mexe mais com a gente. Por quê? Até porque a mídia, ela sabe trabalhar muito bem. Quando tem uma reportagem assim, a reportagem em seguida é algo bem alegre, bem para cima, que é para dar o contraste. Mas a geração de Deus, a igreja de Deus, ela não pode jamais deixar de ter esse gemido, de se identificar, de tocar. Você sabia que, quando a gente lê a história da igreja, houve um momento na história da igreja em que um dos imperadores, eu não lembro agora qual foi o imperador, mas ele disse: eu vou levantar uma perseguição contra os cristãos, vou mandar matar os cristãos. Só que antes ele reuniu os seus conselheiros e pediu a opinião deles. E aí um dos conselheiros do imperador disse assim: mas e quem vai cuidar dos pobres do império? Porque esses cristãos aí, eles são aqueles que alimentam os pobres, que cuidam das pessoas que estão na rua. Se a gente matar eles, então essa bronca vai vir para nós. O que a gente faz? Aí não persegue os cristãos. Se fosse hoje, alguém diria isso? Alguém testemunharia isso? No dia que você sair da rua que você mora, alguém vai sentir sua falta? Do condomínio? Os funcionários do condomínio vão sentir sua falta? Porque você, em algum momento, você demonstrou preocupação com eles, levando um bolo, dizendo que vai orar, convidando eles para vir à casa do Senhor. Ou você é daquele que passa com o vidro fechado e volta com o vidro fechado e não quer saber de ninguém. De ninguém. Jesus deu um gemido, suspirou, mostrando que ele tinha sido tocado pela situação daquele homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-se. É interessante chamar a atenção que Jesus está falando aramaico. E Marcos achou por bem traduzir. Então, a palavra aqui não é palavra mágica, porque na história da igreja, muitos entusiastas ou espiritualistas acharam que o segredo está nessa palavra. Essa palavra, achou a palavra bonita. Então, disse assim: olha, se a gente disser assim, éfatá, está resolvido. É como a palavrinha mágica que vai resolver tudo. Não.
O segredo não é a palavra. Aqui simplesmente Marcos deu a palavra em aramaico e a tradução, que quer dizer abre-se. Só isso, não tem nada de mágico. A mágica não existe no meio do povo de Deus. Lembre-se que Jesus aqui não está fazendo mágica, ele está orando ao Pai, suplicando, está erguendo os olhos aos céus, falando com o Pai, suplicando por aquele homem, e quando ele recebe a resposta do Pai, ele olha para aquele homem e diz que os ouvidos dele se abram. E à medida que os ouvidos se abriram, a língua também se desembaraçou, e aquele homem passou a ouvir e a falar de forma perfeita. Mas lembre-se, o segredo está... Deixa eu colocar isso aqui com cuidado para não errar. O segredo está na oração que nós colocamos diante de Deus, mas o poder não está na oração. O poder é de Deus. A oração em si não tem poder. O poder é através da oração. Quando nós oramos, colocamos diante de Deus, então o Senhor pode dizer, abre-se, não temas, acalma-te. Mas lembre-se que primeiro ele falou com o Pai. Não é palavrinha mágica, não é corrente, não é você, olha, descobri aqui, é fatá. Se eu disser é fatá, porque do jeito que o contexto evangélico brasileiro é louco, pronto, a palavrinha é fatá, é a palavrinha mágica. É fatá, então eu vou dizer é fatá e acabou. Não, meu querido, o segredo aqui é a vontade soberana de Deus. Nós oramos, e se é da vontade de Deus, ele vai mandar abrir, ele vai fazer o que ele quiser. Então Jesus diz para aquele homem, naquela circunstância, efatá, que quer dizer abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Glória a Deus por isso. Agora preste atenção, meus irmãos. Talvez um dos melhores comentários que eu li desse texto seja do Matthew Henry, que é mais prático, devocional. Ele disse o seguinte: veja que coisa extraordinária aconteceu aqui. Esse homem não podia ouvir e esse homem não falava. E agora, após esse milagre estrondoso, a primeira coisa que esse homem está ouvindo é a fala ou a palavra de Jesus. Talvez ele ouviu exatamente essa palavra efatá, a ordem do Senhor que entrou nos seus ouvidos, que abriu os tímpanos. E esse homem tem o privilégio de ouvir a voz de Jesus. E ele tem o privilégio de falar pela primeira vez com Jesus. Matthew Henry diz assim: todo crente, ele tem esse privilégio de ouvir Jesus, de falar com Jesus. Você já pensou que privilegiado você é? Antes você era surdo, mudo, cego, aleijado, nu, mas agora que você é crente, que você é um servo de Deus, você não é mais cego, você não é mais surdo, você não é mais mudo, você não é mais aleijado, você é alguém totalmente restaurado para a glória de Deus. E você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de cantar louvores a Deus, de caminhar para a casa de Deus, de fazer obras para o Senhor. Você é um privilegiado. Então, meu irmão, não viva mais como surdo, como mudo, como gago, como aleijado. Viva de forma plena para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Você que teve agora os ouvidos espirituais abertos, os tímpanos abertos, aguce esses ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os louvores de Sião. Você que teve agora a língua desembaraçada ou restaurada pelo Senhor, use a sua língua para abençoar, para pregar, para louvar. Não use para murmurar. Não use para estar
com palavrões, com palavras torpes, podres, como diz Efésios. Use a sua língua agora, que foi restaurada, purificada, convertida. Use para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Que as suas palavras sejam medicina, seja vida para as pessoas. Porque você agora ouve a palavra de Deus e você fala diante de Deus, diante do Senhor. Que privilégio esse homem está tendo. Que honra esse homem está tendo. Talvez seja por isso que Jesus levou ele à parte. A primeira pessoa que ele vai ouvir é Jesus. A primeira palavra que ele vai dirigir é a Jesus. É a Jesus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente que não tem prazer em ouvir a palavra, em ouvir louvores, que não tem prazer em orar, em cantar louvores, em falar das coisas de Deus. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tinha colegas no seminário que, se você colocasse um CD de Cassiane para tocar, ou um CD de algum cantor pentecostal, ele chegava zombando. Zombava, tirava a maior onda do mundo. Mas no carro dele era só CD profano. E eu não estou dizendo que seja pecado você ouvir determinadas músicas, não. Mas era CD pesado mesmo. Bandas de forró com músicas totalmente lixo. E ele dizia assim, rapaz, eu não escuto música evangélica, não. Música evangélica não presta, não. Um dia eu fiquei irado com ele, que eu estava ouvindo uns louvores avivados. E aí ele veio tirar onda, eu disse assim, rapaz, é interessante, você não escuta músicas porque são mais avivadas, ou pentecostais, ou isso. Agora, para escutar música do mundo, o que não presta, você escuta. E deixa eu perguntar uma coisa a você, quando você for ser pastor na sua igreja, vai tocar calcinha preta ou vai tocar os louvores de Sião? Na igreja você vai ser hipócrita. Na igreja você vai aceitar os louvores, né? Mas quando for dentro do carro, quando for em casa, quando for na rua, você não quer saber de louvor. A gente precisa ter cuidado, irmão. Pensa numa coisa que me preocupa, é quando eu vejo um pastor que não canta. Ele pode ser desafinado, pode ser o que for, mas ele tem que cantar, meu irmão. Você tem que cantar. Você está aí no banco, você tem que louvar o Senhor. Renato aqui, eu já disse isso várias vezes, ele não está aqui para cantar por nós. Ele está aqui para conduzir a igreja em louvores e adoração a Deus, porque o Senhor já desembaraçou a nossa língua espiritual. O Senhor já desembaraçou. Então, por isso que nas igrejas reformadas, a tradição reformada é que o músico dava o tom e a igreja cantava. Não é alguém cantar, se apresentar. Não. Por exemplo, os meninos aqui foram para a igreja lá de Manaus. Chegaram lá em Manaus, é um piano. O presbítero vai lá na hora do louvor, dá o tom e a igreja começa a cantar. Não tem apresentação, não tem negócio de ninguém estar querendo ser melhor do que o outro. É a igreja louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor. Mas concluindo, meus irmãos, olha o que o texto diz. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falou sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. É interessante esse texto aqui, infelizmente eu não tenho como me aprofundar muito nele, por causa do tempo, mas é curioso que Jesus aqui, mais uma vez, ele está dizendo para aquelas pessoas, para aquele homem em particular, que não divulga o milagre. Não conte para ninguém. Não é isso? Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém. É diferente dos milagreiros de hoje, né? Dos pastores aí das grandes igrejas neopentecostais, que se tivesse um negócio desse, meu irmão, era na revista, no jornalzinho, replicando na TV 24 horas, que é para chamar mais pessoas, né? Para dizer, olha, aqui acontece milagre, aqui tem cura, aqui tem milagre, deixa a sua oferta aqui que o Senhor vai operar na sua vida. Jesus não apoiava isso, não fazia isso. Ele disse assim, não diga para ninguém.
Em outras ocasiões, ele disse, vai, mostre ao sacerdote, e lá você oferece a oferta que Moisés determinou. Mas não precisa fazer publicidade. Não precisa estar expondo, pegando o camarada, botando, olha, irmão, está vendo aqui, ó, era gago, era surdo, era isso, era aquilo, olha aqui, ó. Tem igreja que, em vez de pregação, é testemunho. Quando não é testemunho. Mas Jesus disse, não diga a ninguém. E os teólogos, eles ficam apavorados com isso aqui, porque lembra que Jesus está em região gentílica? Ora, no episódio do capítulo 5, ele chegou para o gadareno, agora liberto, e disse, vai e diga para os seus o que o Senhor fez. Divulga. Agora, ele está dizendo, não diga para ninguém. Não é algo para a gente pensar? No contexto judaico, faz sentido Jesus dizer, olha, não espalhe. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. Os caras estavam querendo pegar ele. Mas no contexto gentílico, era para ele dizer assim, espalhe mais ainda. Fale mais, leve para mais 10 cidades. Mas ele está dizendo, não diga para ninguém. Não sabemos necessariamente o porquê que ele faz isso. A gente pode imaginar que ele está fazendo isso porque ele não quer adiantar a questão da sua prisão, da sua morte, mas ele está no contexto gentil. Ele pode estar fazendo isso aqui, não diga para ninguém, porque ele não está querendo ser conhecido como um simples milagreiro. Ele não está querendo que aquelas pessoas olhem para ele simplesmente como alguém que cura surdos, gagos, que faz milagres. Ele está querendo outra coisa. Ele não está querendo, ele dá ênfase aos ensinos, às pregações. Então ele pode estar dizendo, olha, não espalhe isso, porque o meu propósito não é cura, milagre, não é isso. O meu propósito é o reino de Deus, é pregar o reino de Deus. Então não espalhe isso. Nós não sabemos de fato o que aconteceu. Agora, tem um ponto aqui interessante. Olha como é que o texto diz. E logo, verso 36. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. O que esse texto está revelando? A nossa natureza. E pode ser por isso que Jesus fez. Porque como é que é a natureza humana, meu irmão? A natureza humana é, não faça, aí você vai lá e faz. A teoria da janela, quem já leu alguma coisa de administração. A janela está de vidro. Essas janelas aqui da igreja é tudo de vidro. Bota uma plaquinha ali na porta da igreja dizendo assim, não jogue pedra no vidro. Para você ver se não vai ter um dia que a gente vai chegar aqui e essa janela vai estar quebrada. A natureza humana, mal, caída, é assim. Aquilo que é proibido é mais gostoso, chama mais atenção, empolga. São as crianças que passavam todo dia pelo pé de laranja e não tiravam uma laranja. Aí um dia colocaram uma plaquinha, não mexa nas laranjas. Já era. As crianças passavam e pegavam as laranjas. É a natureza humana pecaminosa. É a mãe que queria que o filho fosse para a mercearia pegar o açúcar, e ela disse, olha, meu filho, quando você passar na frente daquela mercearia, você não traga açúcar, viu? Só de rio o menino trouxe. Natureza humana. Jesus disse, não diga, aí eles saíam espalhando e falando. Isso mostra para nós, meus irmãos, o seguinte, apesar, e o texto vai concluir dizendo, apesar daquele povo estarem admirados com os feitos, com os milagres de Jesus, eles ainda não mostravam uma rendição completa e total ao Senhor. Por quê? Por causa da sua natureza. E você sabe, eu também sei, o quanto nós lutamos com isso aqui. O Senhor disse assim, não faça, não toque, não veja, não ande por esse caminho. O que a gente faz? De vez em quando, ou na grande maioria das vezes, a gente se pega fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus disse, não faça. Por isso, meus irmãos, que
Todos os dias nós temos que estar sacrificando e crucificando a nossa carne diante do Senhor. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra, por isso que a gente tem que vir à igreja, por isso que a gente precisa do presbítero, do diácono, do irmão, do professor, para estar toda hora falando conosco. Por isso que a gente precisa de amigos, de irmãos que nos exorte, que nos chame para orar, que abra a Bíblia para nós, que nos confronte diuturnamente, porque a nossa natureza é assim. Olha como é que o texto termina. Ficaram muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ficaram admirados, eles admiram, eles ficam boquiabertos, eles reconhecem os feitos do Senhor, mas o Senhor disse: não conte, e eles contam. Natureza caída, pecaminosa, que precisa ser crucificada. Eu espero em Deus que esse texto possa estar abençoando a sua vida nesta manhã, assim como está abençoando a minha. E que a gente possa tirar lições preciosas. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, à medida que eu estive lendo e expondo e explicando da forma mais simples, o Espírito Santo de Deus está trazendo lições do seu coração. Mas pelo menos 3, concluindo, a nossa condição, nunca esqueça, você era surdo, mudo, talvez gago, aleijado, cego. E o Senhor realizou um milagre na sua vida. É por isso que você está aqui hoje ouvindo a palavra, é por isso que você contempla as coisas do reino de Deus, é por isso que você pode abrir a sua boca em louvores ao Senhor. É por isso que você caminha para a casa do Senhor. Mas se existe ainda alguma deficiência em você, coloque-se diante de Deus. Peça misericórdia a Deus. Se tem alguma área da sua vida que tem alguma coisa amarrada, que tem alguma coisa ali que está impedindo você de viver uma vida plena, digna no reino de Deus, coloque-se diante de Deus. Segunda lição, meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, como eu disse, vamos fazer uma avaliação da nossa vida e perguntar: será que eu tenho sido instrumento de Deus na vida de alguém, na vida de uma família, de um casal, de um jovem, de uma moça, de uma criança? Será que eu tenho feito? Eu tenho levado alguém a Jesus? Saia daqui perguntando isso hoje. Pastor, como é que eu devo agir? Comece agindo nas suas redes sociais, meu irmão. Comece agindo. Vamos parar de besteira nas redes sociais, de bobeira nas redes sociais. Vamos parar de idolatria por homens nas redes sociais. Os irmãos sabem muito bem, eu não estou aqui me posicionando a favor de A ou B. Eu não sou de esquerda, jamais. Mas, meu irmão, não vamos idolatrar homens, ainda que seja de direita, porque todos são pecadores, miseráveis pecadores. Então, em vez de você passar 24 horas no Facebook defendendo o político A, B ou C, que é pecador também, fale de Deus, fale de Jesus, pregue a palavra de Deus, bota um versículo, uma reflexão, compartilhe. A gente coloca as reflexões lá, compartilhe, mande para alguém. Reúna a sua família, seus parentes, fale de Deus para eles, fale de Jesus. Você já teve, deixa eu colocar isso aqui para você, você já passou uma vergonha dessa, como eu já passei, de você não ter coragem de pregar para alguém, você dizer: não, fulano não se converte não. Sabe aquela pessoa, Damares, que você olha assim e diz: não, essa aqui, eu não vou nem falar de nada para ela, porque ela vai vir com umas pedras para mim. Aí você se acovarda. Quando passa uns 2 ou 3 meses ou um ano, você encontra aquela pessoa: graça e paz, paz do Senhor e tal. Você é crente, sou agora, uma pessoa pregou para mim e tal. Você nunca falou de mim, para mim, do Evangelho. Uau, que vergonha. Você já falou para o seu médico de Jesus? Você já falou para as pessoas que estão ao seu redor? Quando foi a última vez que você trouxe um visitante para a igreja? Agora a gente está com o número reduzido, né? Mas se colocar na lista, dá. Inclusive a nossa lista aqui dessa semana
de hoje, do culto, tem muitos visitantes. Pessoas que vieram aqui na igreja durante a semana, aqui, de dia, meio-dia, saber os horários do culto da igreja, procurar a igreja, porque estão assistindo na internet, estão sendo alcançadas. Então, em nome de Jesus, faça isso. Dê uma Bíblia de presente. Convide alguém para a casa do Senhor. Faça uma visita intencional. Você foi visitar para pregar o Evangelho. E por último, eu queria ressaltar isso aqui. Vamos ser mais obedientes ao Senhor. Por mais que a intenção seja boa. Talvez a intenção daquele povo era boa. Não, o Senhor mandou ficar calado, mas como é que a gente vai ficar calado se é um milagre? Vamos dizer, vamos espalhar. Por mais que a intenção seja boa, ou que a coisa seja até legítima, mas se o Senhor disse, não faça, não faça não. Ô meu irmão, quando a gente desobedece a Deus, eu sei disso na minha vida. Quando eu estou em desobediência a Deus, quando eu não estou lendo a Bíblia como deveria, quando eu não estou orando como deveria, quando eu estou com alguma coisa na minha vida que eu sou tão pecador quanto você, viu? Se você acha que eu sou perfeito, pode cair fora. Basta você conviver comigo uma semana que você vai ver. Eu sou tão pecador quanto você. Tem dia que eu acordo, que eu não oro, que eu não leio a Bíblia. Tem semana que eu não consigo ler a Bíblia devocional. E aí eu choro diante de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que, Senhor? Eu não posso ler a Bíblia só para preparar sermão. Aí quando eu vou descobrir, sabe o que é? Pecado. Pecado. Desobediência. Na minha vida. Aí quando você larga aquele pecado, quando você começa a obedecer ao Senhor, a alegria da salvação volta, o prazer de orar volta, de ler a Bíblia volta, de estar na igreja, de conversar com os irmãos. Não é assim? Então obedeça a Deus. Comece a ler a Bíblia. Não é legalismo, por favor, não estou falando de legalismo, meu irmão. Eu estou falando de obediência. Obediência ao Senhor. Não estou falando aqui de legalismo, de pastor que impõe regra. Eu estou falando de obediência. O Senhor mandou, obedeça. É Jesus que está falando, obedeça. Se for só o homem, se for vontade do homem, para lá. Agora, se for Jesus, obedeça. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?